tabela periódica dos elementos. Aí essa tabela que vem no vestibular, você já conhece, em sala de aula, tem aí em casa, a gente colocou aí só para vocês terem uma lembrança. Mas vamos para a primeira questão e dentro das questões a gente vai relembrando a teoria, tá? Então ele diz, elementos químicos pertencentes à família dos halogênios possuem na camada de valência a configuração eletrônica. Então repetindo que essa aula você ainda não tem aí ao vivo na internet, né? Mas daqui a alguns dias já vai estar. Então, repetindo a questão, como você vai fazer lá no vestibular? Tem que reler. Elementos químicos pertencentes à família dos halogênios possuem na camada de valência a configuração eletrônica. Então, vestibulando, você sabe que o elemento da família 1A, ele termina em S1, né? S1 equivale à família 1A, tá? S2 equivale à família 2A. Né? Aí não tem S3, vocês sabem disso. Depois do subnível S vem o P. P1, 3A. P2, 4A. Né? Vocês viram em sala de aula. P5, P3, me desculpe, 5A. P4, 6A. P5, 7A. Então, olha só. Ele falou família dos halogênios. Família do halogênio, vocês aprenderam que é 7A. Então, se é 7A, nós vamos ter qual orbital? P5, termina em P5. Então, letra C, P5. Ok, vestibulando? Então, lembre-se, ó, P3 aqui seria 5A. P4 aqui embaixo seria 6A. P6 seria 8A ou 0. Como ele pediu aí a família dos halogênios é 7A. Então, falou em halogênio, família 7A lá na tabela que vocês viram isso, tá? Halogênio 7A termina em P5, letra C. Ok, vestibulando? Então, lembre-se que cada subnível desse representa uma família. Ó, para cá, S1A, S2, 2A. O S, o orbital S, só cabe 2 elétrons, tá? Depois, P. Aí, P1, 3A, P2, 4A, P3, 5A, P4, 6A, P5, 7A. Voltando à questão, ele pediu a família halogênio. A família halogênio é 7A. 7A, eles terminam com P5, letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. Olha que questão interessante. Um íon com carga menos 1 tem configuração 1s2, 2s2, 2p6. O átomo neutro correspondente a este íon pertence a um elemento. Então essa questão número 2 aqui que nós estamos fazendo é o contrário da questão número 1. Então ele diz que existe um íon com carga menos 1. Ora, vestibulando, vocês sabem que eu posso ter um átomo, ele pode perder elétron se tornando um cátion, um X+, ou ele pode ganhar elétron se tornando um ânion, X-. Então vocês aprenderam muito isso, tá? Tchau, Rosenberg. Então o átomo no estado neutro, ele pode perder elétrons se tornando um cátion X+, ou ele pode ganhar elétrons se tornando um ânion X-, ok? No caso, aí ele disse que o íon ganhou carga menos 1, então ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, na verdade, o que é que vai acontecer aí, vestibulando? Ele vai estar X elevado a menos 1. Então ele ganhou um elétron, ficou X menos 1. E passou a ter essa configuração, ó, um S2, 2S2, 2P6. Aí ele perguntou o átomo neutro, ele quer a configuração sem esse elétron que ganhou. Então, sem esse elétron que ganhou, ele tem 6, se ele, tirando esse que ele ganhou, ele vai ficar com 5. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P5, porque ele ganhou 1 e ficou P6, isso aí foi dado. Aí ele perguntou, e o átomo neutro? O átomo neutro é a mesma distribuição com um elétron a menos, então se estava 2P6, vai ficar como? 2P5. Se vai ficar 2P5, nós acabamos de ver, P5 é um halogênio, é família 7A, tá? P5 é um halogênio. Se P5 é um halogênio, nós vamos marcar aí a opção letra B, tá? Não esqueçam, vestibulando, mais uma vez nós vamos relembrar aí para vocês, tá? Que o S1 é um A, né? S2 é 2A, vocês aprenderam isso em sala de aula. Então, se ele disse que o átomo ganhando menos 1 é P6, o átomo neutro significa
né, que ele é o átomo sem esse elétron que ele ganhou. Então, se ele ganhou um elétron, está aqui, menos 1, ele ganhou então um elétron. Se ele ganhou um elétron e ficou P6, então o átomo neutro vai ser um elétron a menos. Então, em vez de P6, vai ser P5. E vocês viram que P5 é família 7A. 7A é um halogênio, ok? E por que segundo período? Porque ele tem duas camadas, ó, a primeira camada e a segunda camada, está aqui, ó. A primeira camada 1, 2s2, 2p6, o 2 aqui, o número quântico principal, significa que ele tem duas camadas. Se tem duas camadas, ele se encontra no segundo período, ó. Voltando lá à tabela, ó. Os elementos que estão aqui no primeiro período é o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio e o hélio está no primeiro período porque ele só tem uma camada, a camada K, tá? Os elementos que estão no segundo período, como aqui, ó, lítio, rubídio, tá certo? Boro, carbono, nitrogênio, esses que estão no segundo período, ele já tem duas camadas, então ele tem a camada K e a camada L. Os que estão aqui, o frâncio, que está no sétimo período, ele já vai ter 7 camadas, tá certo? Então, nós vamos ter aqui todos esses elementos que estão aqui no sétimo período, que eu estou riscando aqui, eles vão ter 7 camadas, por isso que estão no sétimo período. Se você pegar aqui o cálcio, ó, o cálcio está em que período? No quarto período. Está aqui no quarto período. Então, se o cálcio está no quarto período, ele vai ter quantas camadas? 4. Então, lembre-se que os elementos que estão no período é porque eles possuem o mesmo número de camadas. Por isso que eles estão sintonizados, colocados ali no período. Ó, primeiro período eu tenho quem? Hidrogênio e hélio. Por que só existe o hidrogênio e hélio? Porque são os únicos dois elementos que só tem uma camada. Aí você diz, professor, mas eu não posso botar o magnésio que está aqui, ó, no terceiro período, eu não posso colocar ele lá em cima não, do lado do hélio? Não, porque o hélio lá em cima, no primeiro período, só fica os elementos que tem uma camada, o magnésio tem 3 camadas. Se ele tem 3 camadas, ele tem que estar aqui no terceiro período, tá certo? Se você pegar embaixo do magnésio o cálcio tem 4 camadas, então ele está no quarto período, beleza? Então, voltando à questãozinha, ó, aqui ele diz, na questão, só relembrando para vocês, tá? Que um íon com carga -1 tem configuração 1s2, 2p5, 2p6. Então, ele ganhando 1, ficou com 2p6. Ele perguntou, e qual é a configuração dele neutro? Ele neutro perdendo essa carga que ele tem. Ele está -1, tem essa configuração. E ele neutro? Ele neutro é perdendo esse elétron que ele tem a mais aí. Então, perdendo, ele vai perder 1, então vai ficar 1s2, 2s2, em vez de 2p6, como ele quer, ele é neutro, eu vou tirar esse 1 que ele está ganhando, então vai ficar 2p5, tá? P5 a gente viu, todos que terminam em P5 é família 7A. 7A é halogênio. Por que segundo período? Porque ele só tem duas camadas, camada 1 e camada 2, tá? Se fosse 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, se fosse 3s2, aí ele teria 3 camadas, seria terceiro período. Aqui ele só tem a primeira camada 1 e a segunda camada aqui 2, então ele é do segundo período, ok? Vamos para a próxima questão, acompanha aí para vestibulando. A exploração econômica de alumínio, de carvão, de ferro e de ouro é feita pela retirada de depósitos naturais seguida de processamento para purificação. Por já se apresentarem isolados na natureza, não é necessário fazer transformações químicas na fase de purificação de, aí vem alumínio, ouro, carvão e ouro, ferro e ouro, então ele deu aí as opções. Vestibulando, para cá, para cá, para cá, existem as siderúrgicas, né? Vocês vê muito que as empresas, né, elas naquele apagão que houve, que o Brasil cresceu tanto, que a energia, as fontes de energias não era suficiente para atender o crescimento, e também houve seca, né, no Nordeste. Nós sabemos que as barragens, né, a nossa energia elétrica, a maior parte dela vem das hidroelétricas através da queda da água que movimenta as turbinas, tá certo? Aí lá tem um fio girando ao redor do ímã e assim surge a eletricidade. Como o reservatório estava secando, não ia ter mais aquela água para movimentar, então a gente tinha que ter cuidado, teve que economizar energia. E as siderúrgicas, né, várias indústrias tiveram
que procurar outras alternativas, porque elas foram logo as primeiras a que tiveram que economizar, depois que chegava na sociedade. Por que isso? Porque eles necessitam, para separar alumínio, para separar ferro, eles necessitam de um fenômeno químico chamado de eletrólise, que a gente vai dar uma aula aqui para vocês na próxima semana sobre essa parte de eletrólise, tá? E é através da passagem da corrente elétrica que consegue separar, tá, o alumínio, né, o ferro que se encontra lá no composto, que nós vamos explicar aqui direitinho, e dessa forma a gente obtém o alumínio, obtém o ferro, porque o alumínio ele não é encontrado na natureza, você nunca encontrou aí na natureza alumínio solto, não, o alumínio ele é encontrado, tá certo, num composto químico, passa pelo processo de eletrólise, onde separa ele daquela substância e aparece o alumínio, a mesma coisa do ferro. Ok? Então o alumínio é encontrado num composto chamado bauxita, tá? E através da eletrólise a gente separa o alumínio, ele não é encontrado puro na natureza, ok? Já o ouro ele é um metal que ele aparece só na natureza, então você vai só separar ele, é uma separação de mistura, né? Nos garimpos ele só separa lá e obtém o ouro, né? Diferente do alumínio, que o alumínio é uma reação química que tem que ocorrer, a eletrólise que nós vamos ver aqui e relembrar para vocês, tá? Então ele perguntou na questão, vamos voltar à questão, tá? A exploração econômica de alumínio, de carvão, de ferro e de ouro é feita pela retirada de depósitos naturais seguida de processamento para purificação. Por já se apresentar isolado na natureza, não é necessário fazer transformações químicas. Então não é necessário fazer transformações químicas no ouro e no carvão, que já aparecem isolados, já aparecem puro na natureza. Eu só tenho que separar a mistura. O alumínio eu tenho que provocar uma reação química, necessita de muita eletricidade. Tá certo? O ferro a mesma coisa, ok? Então o ouro não, o ouro ele aparece isolado na natureza, assim como o carvão, que é o carbono aí, ok? Vestibulando, então não esqueçam disso. O alumínio, o ferro, eu não encontro eles puro na natureza, eu vou encontrar um composto, tá? Onde eu vou ter que passar por uma eletrólise e aí é que eu obtenho o metal. Agora o ouro não, o ouro é um metal que ele não é reativo, ou seja, não reage, então ele já se encontra puro, tá? Na natureza, é um metal encontrado direto na exploração. Eu só vou separar uma mistura, para cá, para cá, para cá. Lembre que separação de mistura não é uma reação química, não é um processo químico. Separação de mistura é um processo físico. Por exemplo, eu tenho água e álcool. É só aquecer a água e o álcool, através de um processo, vocês viram em sala de aula de destilação, que quando chegar numa certa temperatura, o álcool tem um ponto de ebulição menor, o álcool vai embora e só fica lá a água. Então aí foi um processo de separação de mistura, é um fenômeno físico. Não ocorreu transformação química. Então o ouro lá no garimpo, através de processos lá de separação de mistura, ele separa o ouro de outras substâncias, tá certo? Mas o ouro já estava lá pronto, tá? Diferente do alumínio, que o alumínio eu tenho que passar uma corrente elétrica por ele, tá? Provocar a separação do alumínio, que ele vem num composto, então ali vai ocorrer uma reação química. Então o alumínio, você passa no posto, em alguns postos, em alguns comércios, e vê aquelas telas de alumínio, telha de alumínio cobrindo, aquilo não é encontrado na natureza, aquilo é fabricado nas indústrias, ok? Então essa questão era boa, ele perguntou qual é o que eu encontro só na natureza, voltando na telinha, eu encontro já na natureza quem? Dos que estão aí, eu encontro o ouro e o carvão, então letra B seria a correta, ok? Porque ele perguntou, por já se apresentarem isolados na natureza, então ouro e carvão. Cuidado, alumínio e ferro, através de uma reação química que eu obtenho esses metais, ok? Então eu coloquei aí para vocês, os metais nobres, poucos reativos, são encontrados livres na natureza. O metal nobre é como o ouro, tá certo? Os outros metais se encontram combinados, tá? O ouro é encontrado livre. O alumínio e o ferro são extraídos dos seus minérios, tá aqui, ó, o alumínio da bauxita, onde eu vou ter que quebrar essa ligação, tá? Nós vamos ver aqui na eletrólise o que é que dá isso, tá? E também o ferro aí, ó, o óxido férrico, a hematita, que também o ferro eu tenho que quebrar a ligação para obter ferro. Então isso aí ocorre através de eletrólise, que nós vamos estudar aqui, que é volume 2. Nós já vimos pilha, tá? E vamos ver aqui eletrólise. Está correta a alternativa
B.